Conhecer e aprender. Oferecimento. Centro de Educação Paraíso Infantil. Educando com amor e dedicação. Centro Educacional Agnus Dei. Brincando é que se aprende. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou o Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre carreira, sobre educação, sobre negócios. E a você que nos acompanha pelo canal 44 AmazonSat, muitíssimo obrigado por sua audiência. E o Conhecer e Aprender de hoje vai falar sobre um tema, no mínimo polêmico, que é a questão do diploma de terceiro grau, o diploma da faculdade. Será que o mercado realmente ainda está buscando pessoas com diploma? Será que o diploma está ultrapassado? Será que hoje em dia realmente estão preocupados em obter um diploma? Ou será que mais vale a formação, o repertório que você constrói de experiências, de habilidades e talentos que você tem? Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convidei aqui a Isabel Santos, que é nossa colega aqui do AmazonSat, não é, Isabel? É verdade, obrigada, Isabel, muitíssimo Durval. obrigado por sua presença aqui no Conhecer. Imagina, eu que agradeço o convite. Isabel, vamos lá. Jornalista já é uma polêmica, né? Quer dizer, já há um vai e vem aí sobre a necessidade de você possuir um diploma ou sobre a desregulamentação da questão do jornalismo, né? Para mim, que não sou jornalista, eu acho que seria maravilhoso se eu tivesse tido a oportunidade de ir para a faculdade, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, Isabel? Exatamente. Tem essa discussão, é importante a gente dizer, Durval, que tem essa discussão em torno da exigência do diploma, né? Para exercer a profissão de jornalista. Na minha opinião, é necessário que você tenha diploma para exercer a profissão de jornalista. Só que aí, cada empresa tem a sua política de contratação. Eu acredito que isso se deve porque as nossas referências, grandes jornalistas que a gente tem como referência aí, não tinham essa formação. Escreviam bem, falavam bem, eram bem relacionados e tudo mais, foram trabalhando, né, nos veículos de comunicação, ganharam nome como jornalistas. Construíram suas autoridades em áreas específicas, né? Exatamente, mas na minha opinião é preciso sim. Apesar de que eu ainda não sou formada, falta um pouquinho aí para eu me formar, mas eu acredito que seja necessário sim para a nossa profissão por causa da credibilidade que o diploma dá. Perfeito. Principalmente hoje em dia, nessa era da informação, a internet e tudo mais, as pessoas confundem muito blogueira, essas pessoas que usam rede social, né, com jornalista. E eu, como jornalista, não acho isso certo. Agora, você acha, por exemplo, que no momento de você contratar, por exemplo, um jornalista ou uma pessoa para uma área específica, né? Vamos falar de economia, por exemplo, já que eu sou economista, me sinto mais à vontade de falar sobre isso. A gente sabe que existem pessoas, jornalistas, eu não posso usar o termo jornalistas, mas existem profissionais atuando em grandes cadeias, né, em grandes redes de televisão, de rádio, falando sobre economia, que não são nem jornalistas e nem economistas. Como é que você vê isso? É complicado, Durval, é bem complicado. É a questão do conhecimento que a pessoa adquire, da credibilidade, né, da referência e tudo mais. A minha mãe diria assim, que é porque ele estudou mais que você, entendeu? Não foi para a faculdade e tudo mais, mas se interessou. Mas eu acho que hoje a gente vive um momento, Durval, que a gente precisa mudar isso. Eu acho que o Brasil já avançou, eu acho que isso daí vem de um tempo em que a educação não tinha a importância que tem hoje. Então, a gente não pode mais deixar que essas coisas fiquem desse jeito, entendeu? A gente tem sim que estudar, a gente tem sim que se especializar. Claro. Cada qual no seu quadrado, entendeu? Isso não quer dizer que, porque eu sou jornalista, eu não vou me interessar por economia, não vou me interessar por outros assuntos, entendeu? Claro. Mas a educação tem sua importância. Agora, hoje em dia a gente percebe, e aí tem muitas pesquisas falando sobre isso, por exemplo, tem uma pesquisa que fala o seguinte, que mais de 60% dos jovens hoje eles estão se preparando para profissões que talvez ainda nem existam, né? Como é que faz para a gente se preparar para uma profissão que ainda não existe? Que conselho que você daria, já que você já está trabalhando há muito tempo, já tem experiência, mas imagina a pessoa que está lá começando o primeiro ano de uma faculdade de jornalismo ou de economia, de qualquer coisa, e ele está se preparando para uma profissão que vai ser muito impactada pela questão da automação, da robótica, da inteligência artificial. Como é que faz para a gente se garantir numa situação dessa, Isabel? Tem que se adequar ao mercado, tem que estudar, tem que se qualificar,
não é? E essas profissões que não existem, elas vão surgir das necessidades do mercado, porque quem define, né, as profissões, a existência, eu não quero falar a morte de determinadas profissões, né? Mas isso faz sentido. Que determinadas profissões fiquem obsoletas, né? É o mercado, é sempre o mercado que vai definir, é sempre o capital que vai definir isso. Na verdade, essa mesma pesquisa fala que 60% dos jovens estão se preparando para essas profissões que não existirão, porque justamente elas serão, muitas profissões hoje, como contadores, advogados, médicos, serão radicalmente afetadas pela questão da tecnologia em si. E isso, de uma certa forma, na minha opinião, força a que a gente tenha uma formação muito mais multidisciplinar. Isso. Né? Aí você tocou num ponto importante, a questão da formação multidisciplinar. Mas para que esses universitários, essas pessoas que estão se preparando para essas profissões que ainda não existem, então estão dentro da faculdade se preparando para profissões que vão se tornar obsoletas no futuro, eles precisam ser preparados ali na base, a educação básica realmente, que a gente está falando. No meu tempo era ensino fundamental, no ensino médio agora já mudou de nome, né? Era o primário, né, que a gente falava. Agora já mudou de nome, mas eu acho que essa importância da educação multidisciplinar, ela tem que ser plantada ali, na escola. Inclusive, quando a gente fala de educação, a gente fala sobre um fato que está acontecendo, que é lastimável, que é assim, quando a gente vai para um processo seletivo numa empresa, eu tenho certeza que aqui no Amazon Site não é diferente, você acaba olhando ali o currículo da pessoa, as experiências, toda a formação técnica que ela tem, mas ela não consegue enxergar ali, por exemplo, alguns aspectos comportamentais, como a questão de proatividade. A gente acabou de entrevistar, há uns dias atrás, nós entrevistamos um pessoal de um grupo de restaurantes, uma rede de restaurantes, que os próprios funcionários tiveram a iniciativa de criar um treinamento não tradicional, criar maquetes, por exemplo, de todos os equipamentos, isso por conta deles, quer dizer, a questão da proatividade. Aí a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre inteligência emocional, autoconhecimento. Se isso é o que vai fazer as pessoas se garantirem nos mercados, conseguirem suas vagas, por que será que a escola, Isabel, acaba não vendo isso daí? Vai da necessidade de cada um, né? Vamos por partes. Essa iniciativa é muito interessante. É uma necessidade que eles viram ali para que eles pudessem desenvolver o seu trabalho de uma maneira melhor. Vai da necessidade de cada um. Eu acredito que a educação ela seja um organismo vivo. E esse organismo, ele é movido pela necessidade do mercado. Sim, o mercado dita as regras. É o dinheiro que dita as regras, gente. Não tem jeito, vai ser sempre o dinheiro, entendeu? Então, na hora em que o mercado vê que esse profissional, que tem essa competência multidisciplinar, que tem esse interesse, que não é aquele profissional bitolado, né? Não veio daquela educação bitolada. Na hora em que o mercado vê que isso é importante, as próprias escolas vão se adaptar, as escolas vão incentivar. A gente, antes do programa começar, a gente estava conversando a respeito dessa questão da reforma do ensino médio. Ensino médio, exatamente. Né, dessa questão das pessoas poderem optar e tudo mais. E a gente estava falando também sobre um movimento internacional, né? Uncollege, né? A gente vai falar sobre isso no próximo Desculpa, bloco. furei. Pois então, mas eu acredito, Durval, que é o mercado que determina isso. É uma tendência também. À medida em que eles forem necessários, as escolas vão se adaptar, a educação vai se adaptar a isso. Se Deus quiser. A gente só precisa mostrar que tem importância, Sem que tem dúvida. seu peso. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já aqui com a Isabel, falando um pouquinho mais sobre a importância do diploma de graduação. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a importância do diploma de graduação. Será que o mercado realmente está exigindo isso? Será que as pessoas estão preocupadas ainda em obter o seu tão sonhado diploma de ensino superior? E a gente está conversando aqui com a Isabel Santos, que trabalha aqui no Amazon Site, nosso colega aqui no Amazon Site, e a gente estava falando antes de entrar no intervalo, Isabel, sobre essa questão do Uncollege, né? De hackear a educação, de você dispensar a educação tradicional, dispensar, não ir para a escola, que é uma coisa que obviamente a gente não recomenda, e de construir a sua própria formação, através de leituras, experiências. Parece muito maluco isso, Isabel? Parece bastante maluco, principalmente se tratando de Brasil, né? Aquela história que eu estava te falando. Se fosse na Suécia, na Finlândia, eu diria, não, imagina, né? São sociedades que estão há milênios à frente da gente, entendeu? Valorizando a educação, a democracia. Finlândia, né? Entendeu? Todas essas bases são exemplos, são modelos, né? São paradigmas, né? A serem seguidos e alcançados, né?
nesse caso aí, eu até diria que não me importo, entendeu? Porque, enfim, tem todas essas qualidades, todos esses adjetivos que a gente está falando. Acontece que, em se tratando de Brasil, eu não concordo. Eu acredito Você acha perigoso? Completamente perigoso. Pode comprometer o nosso futuro. Entendeu? Eu acho assim que a educação ela ganhou uma importância. Eu falo como pessoa, como cidadã, como brasileira. Eu acho que a educação ela ganhou uma importância muito grande nos últimos anos no Brasil. Eu acredito assim que nos últimos 15, 12 anos, quando o ensino superior se tornou acessível. Entendi. Então eu acho muito importante. Eu não abriria a mão, não aconselharia ninguém a abrir mão. Deixa isso daí lá para os países mais desenvolvidos e tudo mais, que lá eles têm uma educação, uma base completamente diferente da nossa, aqui não. E eu acho, Durval, que essa questão, esse movimento on college, essas coisas aí, vem daquele exemplo dos jovens bem-sucedidos lá do Vale do Silício. Sim. O Bill Gates, Steve Jobs e tudo mais, dúvida, né? Sem dúvida. Mas não somos Bill Gates, não somos Steve Jobs. Você acha perigoso? Acho muito perigoso, então a gente tem que ir à graduação, tem que buscar o mestrado, o doutorado, o PhD, se quiser seguir na área acadêmica, né? Mas como eu sou insistente, eu vou provocar mais um pouquinho, Isabel. Eu queria te perguntar o seguinte, de uma certa forma, a gente percebe que mesmo as pessoas que estão dentro, estão cursando ali a graduação, a pós-graduação, o mestrado, você não acha que de alguma forma, com a velocidade exponencial da informação como um todo hoje, você não acha que essas informações, por exemplo, uma pessoa que inicia uma pesquisa de mestrado e que vai levar 2 anos até a conclusão, você não acha que a informação é muito perecível hoje? De repente, o que foi estudado no primeiro ano ali, a pesquisa do primeiro ano, no segundo, ela já está obsoleta? Sim, corre o risco, é um risco. É um risco, sim. Mas eu não acredito que seja em todas as áreas do conhecimento. Pode ser que, em se tratando da ciência mesmo, né? Tipo, em se tratando da física, da biologia, quando eu era adolescente, o DNA era um mistério. Até que chegou alguém lá e conseguiu, né? E desenhou lá a hélice e tudo mais e conseguiu codificar o nosso DNA. Acabou-se o mistério. Entendi. Entendeu? Em casos assim excepcionais, e bote excepcional nisso sim, mas eu acredito que muito raro, seja muito raro, entendeu? Agora, na prática, se a gente pensar em você contratando uma pessoa, né? Você tem uma empresa e você precisa de uma pessoa para executar uma determinada tarefa. A gente está falando sobre jornalismo, né? Que é a sua praia. Exato. Você tem que contratar uma pessoa, sei lá, para gerar conteúdo específico sobre uma determinada situação. Vamos falar de política, né? Não existe uma faculdade, uma graduação assim, existe de ciências políticas, mas não é uma coisa muito comum, não, aqui em digamos Manaus não assim, tem. né? Não é uma coisa comum. Mas a pessoa tem ali um notório conhecimento, muita experiência. Nesse momento, você pode ter em contraponto um outro candidato que tenha graduação em ciências políticas, mas não tenha esse notório saber, não tenha essa experiência. E aí? Tem a questão da credibilidade, né? O diploma vem te dar toda essa credibilidade. Se essa pessoa já cursasse jornalismo, com certeza ela chamaria a minha atenção. Agora, se não... Nada feito. Nada feito, Durval, porque assim, o diploma, especificamente no caso do jornalismo, falando por mim, pelos meus colegas de profissão, tem a questão da credibilidade. Não é qualquer pessoa que vai lidar com a informação com ética, claro, entendeu? Com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente trabalha, com todo o esforço e esmero que a gente tem. E é uma coisa muito séria, né, Isabel? É muito sério. Você está lidando com a vida das pessoas, né? Com o destino do país, do mundo. Não é qualquer pessoa que pode chegar e dizer, não, eu vou ser jornalista, eu sou jornalista. Não é assim, não. Tem que ter respeito à ética, tem que ter acurácia, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade. E você diz, mas você vai aprender a ter responsabilidade isso tudo na faculdade, né? Não necessariamente, porque fruta podre tem vários cestos, né? Claro. Mas diminui a possibilidade. Você tem uma triagem ali, um filtro ali, né? Exatamente. Agora, no teu caso específico, sobre você, a tua história, né? Você não tem ainda um diploma, você está quase se formando, mas você já é graduada em publicidade em letras, exatamente. Publicidade e letras. Legal. O que você consegue trazer de publicidade e letras para o teu dia a dia do jornalismo? Você já está há alguns anos trabalhando em jornalismo. Já tem quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos na profissão. Você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Pois então, eu comecei como jornalista ainda só com diploma de publicidade. Aí depois eu cursei letras e só então eu resolvi cursar jornalismo. Da publicidade, o negócio a publicidade e o
jornalismo estão dentro ali da mesma seara, né? Que é a comunicação social. Então, tem a questão da ética, o texto, a comunicação em si, isso daí é a mesma coisa, entendeu? Agora, quando eu nunca trabalhei como publicitário, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu acho que eu tive muita sorte de ter por perto jornalistas que eram referência. Sim, isso ajuda muito, né? Exatamente. Você teve teus tutores ali. Eu tive pessoas em que eu pudesse me espelhar. Claro. E foram justamente essas pessoas que me trouxeram pro jornalismo, entendeu? Bacana. Então eu acredito que isso daí tenha contribuído bastante. Depois eu fui cursar letras, mas eu já fui estudar letras, mas porque eu gosto de ler. Todo mundo pergunta por que você cursou letras, né? Por que você fez? Porque eu gosto de ler, gente. Vaidade simples intelectual. assim. Exatamente. Gosto muito de literatura, eu sou assim uma leitora fanática. Isso ajuda muito, né? Bastante, bastante. Aí, depois, quando começou essa discussão, né, a respeito da exigência do diploma, não sei o que, aí eu disse, não, gente, eu preciso, porque é uma profissão que eu gosto, é uma profissão que eu zelo, eu não quero que essa profissão deixe de existir, que ela se torne obsoleta. E a gente precisa defender a nossa profissão. E uma maneira de defender a minha profissão de jornalista foi para a faculdade, fazendo a graduação, né? Meu diploma. Bem legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando um pouquinho mais com a Isabel sobre a importância ou não da questão do diploma de graduação. Não sai daí, a gente volta já já. Eu gostaria de compartilhar com vocês um diferencial do Paraíso Infantil. Nós funcionamos, além do turno, em tempo integral. No tempo integral, nós funcionamos todos os meses do ano. Sempre a escola estará aberta e é uma tranquilidade para os pais que muitas das vezes nem sabem o que fazer com os filhos nessa época de férias, por exemplo. Então, nós temos oportunidade de lidar com a criança o dia inteiro. Aqui, além da alimentação balanceada, eles têm oportunidade de participar de judô, balé, atividades especiais, até aula de nutrição e artesanato, eles participam com a gente. Então, venha até nós, traga o seu bem mais precioso, seu filho, e traga para o Paraíso Infantil e você vai ver como se faz diferença na educação. Quem conhece a creche Escola Bebê Bombom e o Colégio Conexos por dentro, sempre se surpreende. Quer ver? Tem um mundo aqui dentro. Estrutura completa com um programa rico em atividades curriculares e extracurriculares, culturais, artísticos, esportivos e sociais, para que os alunos obtenham o máximo desenvolvimento de suas capacidades e uma ampla formação. Marque sua visita e surpreenda-se. Matrículas abertas para o segundo semestre. Bebê Bombom e Colégio Conexos. Educação infantil e ensino fundamental. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e estamos aqui com a Isabel Santos. A gente está falando um pouquinho sobre a importância da questão da graduação, de você obter um diploma de graduação, uma vez que hoje, de uma certa forma, a gente pode dizer que, infelizmente, a quantidade de faculdades se proliferaram e a gente fica um pouco preocupado com a qualidade que os alunos estão tendo durante todo o processo da faculdade. Mas, Isabel, você sabe que antigamente a gente dizia que tinha que estudar inglês e informática, né? Se não estudasse inglês e informática, né? Mas eu acho que mudou um pouquinho, sabe, Isabel? Porque agora as linguagens do futuro são programação e robótica. E a gente vai assistir uma matéria bem bacana, falando um pouquinho sobre programação e robótica para jovens e adolescentes. Dá uma conferida aí. O futuro da robótica é imprevisível. Todos os dias, pesquisadores trabalham em avanços significativos para essa área. O incentivo ao raciocínio lógico e à investigação científica certamente são bem-vindos. E disso, o professor Pedro Cabral, de apenas 17 anos, entende bem. Tanto crianças como adolescentes podem participar e começar a desenvolver vários projetos no âmbito da tecnologia, da programação, robótica, entre outros, e explorar esse lado mais tecnológico que está vindo em alta, né, no mercado de trabalho. As turmas dos alunos de 6 até 12 anos são os Padawans e de 12 anos até 16 são os Jedi, fazendo alusão ao Star Wars, né, que são as diferenciações. Aquele braço mecânico a gente faz ele com Arduino e a montagem dele é feita com peças de acrílico
para a gente poder fazer as movimentações do braço. Então a gente vai estar trabalhando com isso também. É indiscutível o potencial positivo que a tecnologia traz para a nossa sociedade e cultura. E quando os encantos dessa área envolvem crianças e adolescentes, o brilho nos olhos e a empolgação com as novas descobertas são visíveis. Eu vejo que a tecnologia hoje em dia é algo muito promissor, que no futuro pode ajudar a gente a fazer qualquer tipo de atividade prática, etc. E que começando de agora, que já está bem evoluído, a gente pode juntos fazer um mundo totalmente tecnológico, que muito moderno, que todas essas ações tivessem a ajuda dessa tecnologia, ajudar o mundo a um dia se tornar muito moderno e tecnológico. Eu estava muito interessado em fazer a robótica porque eu sou muito bom em montar. Eu tenho uma memória muito boa em fazer as coisas, assim, criar coisas inacreditáveis. Tipo, um robô, eu posso montar qualquer robô, assim. O que vier na minha cabeça eu transformo ainda melhor. A ascensão dos robôs tem sido mostrada em muitos filmes, gerando uma rivalidade entre máquinas e humanos. Mas essa ficção científica não rodeia apenas a mente dos diretores de cinema. Para esses jovens, essa realidade pode estar cada vez mais perto, porque eles descobrem agora toda a capacidade que essas máquinas oferecem. Como a cada dia a tecnologia está mais avançada, pode ocorrer algum erro assim durante a criação de um robô e tal, ocasionando em alguma revolta entre eles, sei lá, alguma tecnologia avançada aí, e que talvez também possa acontecer alguns acidentes, como a explosão de um robô e machucando muitas pessoas e assim fazendo com que o mundo se torne um mundo pós-apocalíptico. Você tá mexendo com o celular e rapidamente o celular abre uma mão tridimensional e pega você. E pronto. O carro pode se transformar como no filme Transformers. Alguma coisa assim pode invadir a Terra, chegar assim com tecnologia. Pegar os satélites, desmontar o satélite, remontar o satélite, mas em uma nave para atacar o mundo. Então, Isabel, como você viu, a programação e robótica são as linguagens do futuro. E aí, falando em programação e robótica, eu queria te contar uma história de uma empresa chamada Narrative Science, que ela escreve, ela criou um algoritmo, um robô, um software, que escreve textos que nem jornalistas, escreve inclusive poemas e romances. Meu Deus do céu. Então, é meio assustador isso, né? Bastante. Então, eles criaram um algoritmo que pega as informações e transforma isso em texto. E aí, um professor americano de comunicação levou 2 textos para os seus alunos. Um de um jornalista e um escrito pelo software. E ele pediu que adjetivassem esses textos, né? O escrito pelo jornalista, os alunos disseram que era agradável de ser lido. E aquele que foi escrito pelo software era um texto preciso, analítico, objetivo, assertivo. E aí, Isabel? É assustador para começo de conversa, né? Quem criou isso deve ser um monstro. O que ele tem contra os jornalistas, exatamente. né? O que ele tem contra os poetas, contra a sensibilidade humana, nossa criatividade, né? Não, mas é isso mesmo, é o futuro. Nós jornalistas já fazemos uso de softwares, né? De aplicativos que pegam o texto que a gente grava, né? O áudio que a gente grava, as sonoras que a gente capta e eles transcrevem isso. O texto, né? Então já é uma realidade conhecida dos jornalistas. Agora, esse negócio de ser substituídos, os poetas serem substituídos por máquinas, isso é uma agressão à criatividade e sensibilidade isso vai humana. acontecer, mas isso não, impacta, mas é interessante, com certeza, informações claro. analíticas, aquelas muito precisas, que não precisam de muito
muito romance, aquilo ali vai ser fácil, vai ser compilado e vai deixar a tarefa do romance, da poesia para os jornalistas, para os escritores. Eu quero ler um livro escrito por esse robô. Pois é. Desafio, né, Isabel? Exatamente. E, Durval, mas aí você estava falando a respeito das faculdades, né? Você estava falando da proliferação das faculdades e tudo mais, né? Quero chamar a atenção dos espectadores para uma coisa que, principalmente entre os jornalistas, é muito comum que os jornalistas preferidos, os jornalistas renomados e tudo mais, aqui, pelo menos falando em termos de Manaus, né, do Amazonas, que eles ainda não têm a graduação concluída porque vem da universidade pública. Entendi. Né? E, infelizmente, na universidade pública, o turno é diurno. Sim. Então, a gente tem que ficar o dia todo lá estudando e não ter complica a situação do estágio, enfim. Essa condição de trabalhar, né? Entendi. Então, aqueles que optam por já entrar no mercado de trabalho, já... para fazer o próprio nome, como a gente diz, né? Já estão inseridos, eles postergam, né? Tiveram que procrastinar essa questão da graduação. Exatamente, né? A questão da... Como é que a gente fala, gente? Eu esqueci, da colação de grau. Da colação de grau. Entendeu? E com a popularização das faculdades, assim, quando se tornou acessível a faculdade particular, isso daí já vem diminuindo. Entendi. A gente vai para a faculdade em um só turno, a gente vai lá, estuda, facilita tem um pouco condições mais, né? de trabalhar e tudo mais, a gente pode conciliar as duas coisas. Sem dúvida. Isabel, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente foi muito rápido, né? O tema demanda aí pelo menos uns 2 ou 3 programas sobre isso daí, mas queria te agradecer a tua presença aqui, agradecer a você que nos acompanhou pelo canal 44 Amazon Sat. A gente se vê no próximo programa. Até mais.